Olá, primeiramente, obrigado pelo convite. Eu li o artigo que vocês mandaram sobre os vídeos que as pessoas estão fazendo hoje na internet, no TikTok, sobre continhas interessantes, assim, continhas que seduzem o aluno, seduzem as pessoas, porque são rápidas, mas são interessantes, mas não funcionam para todos os casos. Então, a primeira coisa que eu gostaria de dizer é a respeito do poder da matemática. O poder da matemática é justamente o poder da generalização, de poder contar com algo que funciona para todos os casos. E pelo artigo que vocês me mandaram do G1, a análise dos professores que vocês entrevistaram é bem concreta, é bem realística, ou seja, não dá para você ficar ensinando continhas para o aluno que não funcionam para todos os casos. Isso é uma perda de tempo e de memória, porque o aluno, além de ter que memorizar as continhas convencionais, né, o que a gente na matemática chama de algoritmos, né, os algoritmos convencionais, aquilo que está nos livros, ou pelo menos estava nos livros de antigamente, o vai pedir emprestado, ou seja, aquela forma de você resolver adição e subtração, e multiplicação e divisão, radiciação, todas as operações na matemática, elas funcionam muito bem, porque passaram pelo teste do tempo, ou seja, os matemáticos foram tornando essas continhas mais e mais eficientes. Então, existem continhas de vários tipos. Eu vou até enumerar alguns tipos de continhas que a gente encontra ou encontrou no passado e no presente. E antes de mais nada, eu gostaria de deixar claro que eu sou favorável à ideia de você ensinar as continhas convencionais, os algoritmos convencionais, porque eles são eficientes, eles funcionam para todos os casos. E tem mais, um algoritmo depende do outro. Por exemplo, a divisão de polinômios em álgebra vai depender da divisão de números naturais que a criança começa nas séries iniciais. Ou seja, é o mesmo método, é a mesma sequência de passos. Então, as continhas convencionais é realmente o mais importante, porque... e hoje nós temos muitos materiais para ensinar essas continhas. Eu posso depois gravar vídeos específicos mostrando como ensinar essas continhas de forma que o aluno entenda passo a passo cada movimento na continha. Então, é importante deixar claro que houve, inclusive, uma pesquisa feita no ano de 2008 por um painel de experts que foi o National Mathematics Advisory Panel de 2008, ou seja, os pais preocupados com o ensino de matemática pediram ao governo para tomar providências. E aí foi instituída uma comissão de físicos, químicos, pessoas da área de educação, inclusive, ou seja, para ver o que estava acontecendo, por que os alunos não estavam aprendendo matemática bem. Então, isso aí foi uma meta-análise muito bem feita, e o resultado, entre várias coisas, é que mandou voltar as continhas convencionais, aquelas tradicionais que os livros ensinavam antigamente. Então, a dificuldade hoje é essa. As pessoas querem usar alternativas que às vezes não são eficazes, não são eficientes, não funcionam para todos os casos, elas falham. Algumas, inclusive, inventadas pelos alunos, têm defeitos que só funcionam para alguns casos e não funcionam para os outros. Então, é muito complicada a situação atual no ensino da matemática em relação a como ensinar as operações em matemática. Será que essas continhas vão ajudar o aluno numa prova, num concurso? Eu acho que não, porque é uma sobrecarga da memória. É demais. Se a gente, como professor, já tem tanta dificuldade de ensinar as continhas convencionais e fazer com que o aluno entenda primeiramente, claro, para depois, aos poucos, automatizar,
internalizar qualquer termo que, digamos, as pessoas queiram, porque no final você tem que automatizar essas continhas. No início, você vai tentar passar um entendimento daquilo. Por que o vai 1? Porque você juntou 10 unidades, amarrou, formou uma dezena, vai uma dezena para a casa das dezenas. Então, primeiro é um entendimento do que está acontecendo na continha. Então, isso eu posso depois fazer um vídeo mostrando na prática como é que a gente vai ensinar esse entendimento inicial. Mas depois, com o tempo, a gente vai querer que o aluno faça mais automaticamente, mais rapidamente, porque é como dizia o Saviani, como diz o Saviani, para aprender a dirigir um carro, os primeiros movimentos são muito forçados, são muito difíceis, porque o aluno ainda não automatizou aqueles movimentos para começar a dirigir um carro. À medida que o aprendiz vai dominando esses movimentos de dirigir um carro, a situação vai ficando mais fácil, até que ele começa a ser criativo, inclusive cantando pneu e atendendo celular enquanto dirige, ou seja, a questão final da automatização é necessária. Do mesmo jeito que dirigir um carro é preciso você automatizar os movimentos para deixar de ser aprendiz. Então, o Demerval Saviani é uma pessoa bastante lúcida e deixa bem claro a necessidade da automatização no final do processo. Então, a gente começa um processo de entendimento com a criança, com a adolescente, com o adulto, mas depois a gente vai querer que ele automatize, que ele internalize, que ele memorize, para que a coisa não fique solta no ar. Então, dá para ver claramente, por exemplo, o aluno ainda está gaguejando com uma tabuada do tipo 7 vezes 8. 56. Mas daqui a pouco ele já chega no sexto ano, sétimo ano, está aprendendo álgebra. 7x ao quadrado multiplicado por 8x ao cubo. Então a minha preocupação agora como professora é ensinar o x ao quadrado e o x ao cubo, como combinar esses dois na multiplicação. Não é o 7 vezes 8 mais. O 7 vezes 8 ele já tem que colocar lá 56. Então a necessidade da automatização é muito clara, porque na sequência ele vai precisar dessa automatização para ficar mais fácil o aprendizado dos novos conhecimentos. Então, é um pré-requisito básico você automatizar os conhecimentos que são pré-requisitos de um novo conhecimento, percebe? Concluindo sobre a questão dos algoritmos, das continhas diferentes, então, eu vou só enumerar alguns exemplos de continhas. Então, a gente já falou das convencionais, aquelas que antigamente estavam nos livros. Hoje existem outras versões que aparecem nos livros que eu considero também convencionais, porque se você ensina, elas são convencionais. Você está ensinando uma sequência de etapas, então, mesmo que elas sejam uma alternativa diferente das convencionais que os matemáticos tanto batalharam para finalizar do jeito que elas estão hoje, se você bota num livro e ensina uma sequência de etapas, essas continhas alternativas terminam virando continhas convencionais. Então, você veja, nós temos as convencionais, nós temos as alternativas que as pessoas acharam bonitas e colocaram nos livros textos, nós temos as continhas convencionais de baixo estresse, que são continhas do tipo convencionais, mas que envolvem técnicas para o aluno que tem pouca memória de curta duração. Então, também temos esse tipo de continhas. Nós temos as continhas mentais, que são bem diferentes das continhas escritas, tá? Eu gostaria até de mencionar nesse ponto uma pesquisa feita por uma equipe da UFPE, na época, na vida 10, na escola 0, porque as crianças sabiam fazer contas mentalmente, aprenderam na prática a vender um coco, digamos, R$2,50, então 7 cocos eles conseguiam fazer mentalmente sem armar nenhum tipo de continha no papel. Então, isso foi muito estudado e é uma realidade, ou seja, as pessoas aprendem a fazer cálculos mentais bem interessantes, que facilitam a vida, porque às vezes você não tem o papel e o lápis ali para fazer a continha, não tem a calculadora, que outra maneira de você fazer uma continha é pegar uma calculadora, uma máquina, né? A gente tem também
os algoritmos históricos, a gente teve coisas muito interessantes ao longo da história da matemática, começando pelos egípcios e pelos chineses, ou seja, os egípcios têm um algoritmo fantástico para multiplicação, que funciona para todos os casos e que a pessoa nem precisa decorar a tabuada. Eu posso depois fazer uma ilustração desse tipo de continha. Muito interessante. Então, a gente tem, inclusive, algoritmos históricos que funcionaram maravilhosamente no passado. Mas esses algoritmos foram transformados para versões mais atualizadas e mais eficientes, mais rápidas. Então, é o tipo da coisa. A gente tem muitas maneiras de resolver uma continha. Meu pai resolvia uma continha de subtração de uma forma completamente diferente da que me ensinaram na escola, do pedir emprestado. Ele fazia pelo método que a gente chama de compensação, que aparece inclusive num dos vídeos que vocês me mandaram. Já, porque era o método ensinado na época dele. Já, digamos, atualmente, ou pelo menos alguns anos atrás, a gente tinha que desagrupar a dezena, tirar a liguinha do montinho de 10 para soltar as unidades, os canudinhos e usar a ideia de desagrupar, ou seja, de pedir emprestado, que não é bem o termo. Então, você veja que as coisas foram se modificando ao longo do tempo. Inclusive, como eu já mencionei hoje, você faz a divisão nos países de língua inglesa de um modo completamente diferente, a armação dela, da que nós usamos hoje no Brasil. Então, as coisas variam até de país para país, as continhas. Então, cada país pega seu livro-texto e ensina uma continha que vai ser chamada de convencional, porque está no livro-texto. E os alunos inventam, realmente os alunos inventam. Eu mesma inventei uma continha de subtrair, e funcionava para todos os casos, eu não tive dificuldade. Aliás, eu nem fiquei sabendo que eu inventei essa continha. Porque criança, eu tinha uma memória muito ruim, sempre tive pouca memória, me dei super bem no curso de matemática, passei com notas excelentes, não tive problema, porque eu tenho que entender a coisa, eu não memorizo tudo que eu posso. Eu tento economizar ao máximo a minha memória, porque eu não tenho um grande poder de arquivar informações no meu cérebro. Então eu inventei uma continha de subtrair que eu não precisei decorar as tabuadas de subtração. Eu só usava as de adição. Então eu tinha decorado as de adição, peguei todas essas tabuadas de adição, 8 e 7, 15, 7 mais 7, 14, 7, 5, 12, e assim vai. Ou seja, as tabuadas de adição eu usava para fazer as continhas de subtração. E nem sabia como, mas eu inventei. Eu vim a perceber tudo isso quando eu passei a ser professora e tive que ver como é que estava no livro. E percebi que eu não fazia do jeito que estava no livro, fazia de uma maneira completamente diferente. E meu pai também, meu pai usava outro método, o método por compensação, que é chamado, um método baseado na invariância da subtração. Então, é a propriedade da invariância da subtração. Então, essas coisas têm que ser bem explicadas, porque são muitos detalhes. O problema da matemática é esse, tá? Inclusive, a matemática convencional. São muitos conceitos que separadamente são fáceis de ser aprendidos, mas quando você tem que conectar tudo aquilo ali num todo orgânico e tentar, fazer muitas conexões, você começa a ver que vai ficando difícil, porque a quantidade de conexões, de conceitos, de operações, de continhas, fica imensa. Então, o problema da matemática é esse, a imensidão que nós temos de continhas, de conceitos, tá? Cada coisa na matemática eu preciso entender as partes, o todo, a interação entre as partes para poder gerar. E uma última ressalva, que eu acho que eu já devo ter falado, mas o poder da matemática é justamente de ser uma ciência exata, ou seja, 2 mais 2 dá 4 e pronto, ou seja, não tem como fazer muitas variações disso, não. Então, o poder da matemática é a generalização que ela propicia.
E, principalmente, aí as pessoas perguntam, mas para que eu vou usar isso? Bem, as continhas é fácil, troco, fazer compras, isso. O problema maior são as outras operações, porque a gente precisa para usar como a linguagem das ciências. Então, a gente precisa para aprender probabilidade em genética, a gente precisa de entender frações muito bem, para poder dizer que a probabilidade de um evento acontecer é metade, ou um terço, ou um quarto, e assim vai. Então, como disse Galileu, a matemática é o alfabeto com o qual Deus escreveu o universo. Ou seja, para você entender e expressar relações em genética, em matemática, em física, em química, você precisa de usar essa ferramenta, essa linguagem, que é uma linguagem mesmo, tá? A matemática. Então, na escola, ela não pode só ser encarada como mais um conteúdo a ser ensinado, mais um conteúdo de disciplinar, digamos, mais uma disciplina, mais um conteúdo disciplinar. Ela também tem que ser encarada como uma linguagem, tá? Uma linguagem para ser usada nas ciências, entende? E nunca foi tão necessário hoje a gente ter que defender as ciências, né? Ter tudo hoje e ter que lidar com fake news. E eu acho que, no fundo, concluindo sobre essas continhas alternativas que nem funcionam para todos os casos, é como se fossem fake news. Ou seja, são coisas que não são verdadeiras. Porque para ser verdadeiro em matemática, teria que funcionar para todos os casos, teria que ser generalizado, percebe?